Just one touch of me, give the little miss and she start to go loopy. Me tell her me loving her miss and the ride back home. Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula da tutoria de matemática. Na aula anterior, tratamos de geometria plana, ramo da matemática que estuda o comportamento de figuras em um único plano, nos adicionando o conceito de área. Hoje estudaremos sobre geometria espacial. A geometria espacial busca estudar as figuras no espaço, ou seja, figuras que têm 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Chamamos estas figuras de sólidos geométricos, e nesta aula vamos aprender sobre os principais, relacionando-os também ao conceito de volume. Falaremos então sobre 2 grupos de sólidos, poliedros e corpos redondos. Para isso, dividiremos a aula em 2 partes. Poliedros. São sólidos delimitados por regiões planas poligonais, ou seja, sempre que uma forma tiver polígonos como faces, temos poliedros. Esse grupo é caracterizado por 3 elementos básicos: arestas, faces e vértices, onde o encontro de faces é a aresta e o encontro de arestas é um vértice. Os poliedros podem ser classificados como regulares ou não regulares. Dizemos que ele é regular se ele atender às 3 exigências a seguir. 1. For convexo. Podemos dizer que um poliedro é convexo se qualquer segmento de reta que liga 2 pontos dele estiver totalmente contido nele. Observe na imagem. No caso do segundo poliedro, perceba que a reta, em determinada região, passa por fora da figura, ou seja, não é convexa. Logo, não é um poliedro regular. 2. For um poliedro de Platão. É considerado um poliedro de Platão todo poliedro convexo e que todas as arestas se ligam ao mesmo número de faces, assim como todos os vértices devem estar ligados ao mesmo número de arestas. São exemplos dos poliedros de Platão: o tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Todos os poliedros de Platão atendem à relação de Euler, que relaciona vértices, arestas e faces de poliedros convexos e não convexos, e é dada por V menos A mais F é igual a 2. Mas atenção, a relação de Euler não é utilizada apenas para poliedros de Platão. 3. As faces são regulares e congruentes. As faces são formadas por todos os lados e ângulos congruentes. Por exemplo. Certo, agora que sabemos as características que definem um poliedro regular, podemos estudar os principais. Tetraedro. Sólido geométrico formado por 4 triângulos equiláteros e que possui 4 vértices, 4 faces triangulares e 6 arestas. A planificação deste sólido, mostrada na figura, nos permite visualizar a quantidade de arestas, vértices e faces, e confirmar a condição de tetraedro regular. Entretanto, quando planificamos, podemos, como na aula anterior, calcular a área da figura. Neste caso, para facilitar, vamos pegar a área de um triângulo equilátero e multiplicar por o número de faces. Assim, nós temos que a área é igual a L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 vezes 4. Logo, a área total é igual a L ao quadrado raiz de 3. Quando tratamos de uma figura tridimensional, devemos relacioná-la à ideia de volume, que é a medida de capacidade do sólido. O volume de um tetraedro é dado por: o volume é igual a 1/3 da área da base vezes a altura. Substituindo a área da base pela área do triângulo equilátero, nós temos que V é igual a 1/3 de L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 vezes H. Logo, o volume é igual a L ao quadrado raiz de 3 sobre 12 vezes H. Hexaedro. Sólido geométrico formado por 6 faces quadrangulares de mesmo tamanho. Seguindo o mesmo raciocínio do poliedro anterior, podemos calcular a área total, multiplicando a área do quadrado por 6. Assim, nós temos que a área total é igual a 6 vezes L ao quadrado. Para calcular o volume, vamos estabelecer um padrão. Multiplicaremos a área da base por a altura. Logo, nós temos que o volume é igual à área da base vezes a altura. Como a altura tem o mesmo comprimento dos outros lados, nós fazemos que V é igual a L ao quadrado vezes L, que é igual a L ao cubo. Octaedro. Sólido geométrico platônico formado por 12 arestas, 6 vértices e 8 faces, que possuem o formato de um triângulo equilátero. Já que estamos tratando de triângulos equiláteros, podemos utilizar a mesma ideia do tetraedro,
Ou seja, para encontrar a área total, devemos multiplicar a área do triângulo equilátero por 8, que é o número de faces. Logo, a área é igual a 8 vezes L² raiz de 3 sobre 4. Então, a área é igual a 2L² raiz de 3. O volume de um sólido geométrico que possui forma de octaedro regular é dado pela expressão V é igual a L³ raiz de 2 sobre 3. Dodecaedro. É um sólido geométrico constituído por 12 pentágonos e não se divide em outros poliedros regulares. Possui 30 arestas, 20 vértices e 12 faces pentagonais. Observe que todas as faces são exatamente iguais, o que nos permite continuar a aplicar a técnica de multiplicação para encontrar a área total da figura. Como a fórmula para o cálculo da área de um pentágono é dado por A é igual a L² raiz de 25 mais 10 vezes raiz de 5 sobre 4, multiplicando-a por 12, que é o número de faces, nós encontramos a área total é igual a 3L² raiz de 25 mais 10 vezes raiz de 5. O volume de um dodecaedro regular pode ser calculado através da seguinte fórmula matemática. V é igual a 15 mais 7 raiz de 5 vezes L ao cubo dividido por 4. Icosaedro. É um sólido formado por 30 arestas, 12 vértices e 20 faces, no formato de um triângulo equilátero. Como estamos tratando novamente de triângulos equiláteros, vamos chegar à área total da mesma forma. A área total é igual a 20 vezes L² raiz de 3 sobre 4, que é igual a 5L² raiz de 3. O volume do icosaedro é dado pela expressão matemática V é igual a 5L ao cubo dividido por 12 vezes 3 mais raiz de 5. Pronto! Agora que estudamos alguns poliedros regulares, vamos analisar outros importantes que podem ser formados por faces regulares ou não. O prisma. É uma figura geométrica espacial com duas bases congruentes, uma inferior e outra superior. As faces são formadas por quadriláteros ou paralelogramos. Os prismas podem ser classificados como retos ou oblíquos, onde os prismas retos possuem arestas laterais perpendiculares à base, cujas faces laterais são retângulos. E os prismas oblíquos, que possuem arestas laterais oblíquas à base, cujas faces laterais são paralelogramos. Os prismas podem ainda ser classificados a depender da figura que forma a base do sólido. Podemos ter prismas triangulares, quadrangulares, pentagonais, hexagonais e etc. Para calcular a área total do sólido, devemos simplesmente somar as áreas de todas as faces, como fizemos nos casos anteriores. Portanto, nós temos que a área total é igual a 2 vezes a área da base mais L vezes a área lateral, onde L é o número de faces laterais. Para calcular o volume de um prisma, seguimos o princípio de Cavalieri, que relaciona a altura de um sólido prismático à sua área da base. Para entender esse princípio, vamos sequenciar as ideias de matemático. Primeiro, Cavalieri percebeu que se temos dois prismas com altura e área da base congruentes como os da imagem, podemos afirmar que os seus volumes são iguais. Note que fizemos um corte nesses prismas por meio do plano beta. As figuras formadas no corte, destacadas pelas linhas pontilhadas, são congruentes às bases de seus respectivos prismas. Segundo, Cavalieri observou que, se um dos prismas for deformado e o formato das bases ou a altura não for alterada, o volume ainda é igual ao primeiro. Na imagem, note que o segundo prisma foi deformado, como se sua base estivesse fixa ao plano alfa e seu topo tivesse sido empurrado para a direita. Mas não alteramos a altura ou o formato da base, que ainda é quadrada e congruente à base do prisma da esquerda. Dessa forma, Cavalieri propôs que, independente da altura em que o corte é feito, o formato da figura obtida no segundo prisma é igual ao da primeira, e eles são congruentes. Dessa maneira, como os dois prismas possuem a mesma altura, continuam equivalentes, ou seja, com volumes iguais. Daí, segue que o volume de um prisma reto ou oblíquo é o produto da área pela base da altura. Em outras palavras, o volume é dado por volume igual à área da base vezes a altura. Pirâmide. É um sólido com uma única base, formada por um polígono, e as faces formadas por triângulos, unidas em um vértice a uma certa altura. Assim como os prismas, as pirâmides também podem ser classificadas como retas ou oblíquas, onde pirâmides são retas quando a altura é perpendicular à base, e as pirâmides são oblíquas quando não são retas.
Outra semelhança entre as pirâmides e os prismas é que também ambos são classificados a partir da base. Existem pirâmides triangulares, que já estudamos um caso específico e o chamamos de tetraedro, quadrangulares, pentagonais, hexagonais e etc. Do mesmo modo, a área total é calculada através da soma de todas as áreas das faces, ou seja, a área total é igual à área da base vezes L vezes a área lateral. O volume é o mesmo dado no caso dos tetraedros, já que vimos que esses são um dos tipos de pirâmides. Logo, o volume é igual a 1/3 da área da base vezes a altura. Mas como encontramos este 1/3 da fórmula? Simples. Imagine que queremos calcular o volume de uma pirâmide, mas só conhecemos a relação de volume para um cubo, por exemplo. Devemos achar uma maneira de inserir essa pirâmide dentro do nosso cubo, de forma que a base da pirâmide coincida com uma das faces do cubo e todas as suas arestas das faces laterais se destinem ao mesmo vértice. Observe. Certo, mas observe que temos muitos espaços vazios entre a pirâmide inserida e a superfície do cubo. Portanto, não podemos fazer uma relação direta de volume. Porém, observe que neste espaço podemos adicionar mais uma pirâmide de mesma dimensão da primeira. Perceba que ainda assim nós temos um espaço, e se rotacionarmos o cubo, poderemos visualizar que, no espaço vazio, ainda cabe uma outra pirâmide de mesma dimensão. Logo, podemos dizer que em um cubo cabem 3 pirâmides, e por isso dizemos que o volume de uma pirâmide é igual a 1/3 do volume do cubo. Pronto! Agora que estudamos todos os poliedros, vamos então passar para a parte 2 da aula. Corpos redondos. Os sólidos que chamamos de corpos redondos possuem algumas características que os unem nessa categoria. Ambos possuem as suas bases em forma de círculo e, se colocadas em um plano inclinado, têm a tendência de rolar. Ao decorrer desta parte da aula, poderemos relacionar os corpos redondos aos poliedros através de algumas particularidades. Nesse caso, também apresentaremos os principais sólidos da categoria. São eles: cilindro, esfera e cone. O cilindro é um sólido que possui duas bases circulares e sua superfície não plana pode ser comparada a um retângulo enrolado. Assim como outras figuras, podemos classificar os cilindros como retos ou oblíquos, onde o cilindro é considerado reto quando a altura, ou seja, a reta que forma a lateral do cilindro de uma base à outra, é perpendicular às bases. E o cilindro é considerado não reto ou oblíquo quando a altura não for perpendicular às bases. Para calcular a área total, vamos somar todas as áreas da figura. Assim, nós temos que a área total é igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. A área total será 2 vezes πr² mais 2πr vezes a altura. Logo, a área total é igual a 2πr vezes r mais h. O volume de um cilindro é dado por um produto entre a área da base e a altura, ou seja, o volume é igual a área da base vezes a altura, que é igual a πr² vezes h. Ao compararmos o cilindro com o prisma, percebemos que ambos possuem duas bases, o que nos mostra a semelhança entre as figuras. O cone é um sólido cuja base é um círculo e que afunila gradativamente até finalizar em um vértice. Qualquer seção transversal de um cone é um círculo e qualquer seção perpendicular à base é um triângulo. Analogamente às outras figuras, os cones podem ser retos ou oblíquos. A área total de um cone é dada por área total é igual a π vezes r vezes a altura mais r, onde h é a altura e é também chamada de geratriz. O volume de um cone é dado por V é igual a 1/3 de πr² vezes a altura, seguindo o mesmo raciocínio da pirâmide e do tetraedro. Se compararmos o cone com a pirâmide, percebemos que ambos possuem apenas uma base e todas as arestas que saem dessa base se encontram em um único vértice. Esfera é um sólido geométrico perfeitamente redondo de qualquer direção que seja observado. Qualquer seção desse sólido resulta em um círculo. A área total de uma esfera é dada por 4πr². O volume de uma esfera é calculado através da expressão V é igual a 4/3 de πr². Exemplo. Alguns objetos, durante a sua fabricação, necessitam passar por um processo de resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento, como mostrado na figura. O que aconteceria com o nível da água se colocássemos no tanque um objeto cujo volume fosse de 2.400 cm3? Essa questão é simples.
Devemos simplesmente calcular a altura que o nível da água sobe, certo? Podemos então calcular através da fórmula de volume para um prisma, da seguinte maneira: 40 vezes 30 vezes a altura deslocada é igual a 2.400. Logo, a altura deslocada será de 2 centímetros. Exemplo: uma fábrica produz velas de parafina em forma de pirâmide quadrangular regular, com 19 centímetros de altura e 6 centímetros de aresta da base. Essas velas são formadas por 4 blocos de mesma altura, 3 troncos de pirâmide de bases paralelas e uma pirâmide na parte superior, espaçados de 1 centímetro entre eles, sendo que a base superior de cada bloco é igual à base inferior do bloco sobreposto, com uma haste de ferro passando pelo centro de cada bloco, unindo-os conforme a figura. Se o dono da fábrica resolver diversificar o modelo, retirando a pirâmide da parte superior, que tem 1,5 centímetros de aresta na base, mas mantendo o mesmo molde, quanto ele passará a gastar com parafina para fabricar uma vela? O volume de parafina gasto na nova vela corresponde à subtração do volume da pirâmide maior, com aresta de base 6 cm e a altura 19 menos 3, que é igual a 16 cm, pelo volume da pirâmide menor, com 1,5 cm de aresta da base e 4 cm de altura. Como o volume da pirâmide é calculado por V é igual a 1/3 da área da base vezes a altura, o volume de parafina em centímetro cúbico é de V é igual a 1 vezes 6 vezes 6 vezes 16 dividido por 3, menos 1 vezes 1,5 vezes 1,5 vezes 4 dividido por 3. Isso é igual a 192 menos 3, logo 189 centímetros cúbicos. Exemplo: um depósito cheio de combustível tem a forma de um cone circular reto. O combustível deve ser transportado por um único caminhão, no qual o tanque transportador tem a forma de um cilindro circular reto, cujo raio da base mede metade do raio da base do depósito, e a altura é 1/3 da altura do depósito. Quantas viagens o caminhão deverá fazer para esvaziar completamente o depósito, se para cada viagem a capacidade do tanque é preenchida? Para iniciar a resolução, vamos organizar as informações dadas. Iremos trabalhar com 2 sólidos do grupo dos corpos redondos, o cone e o cilindro. Sabemos que o cone tem raio R e a altura H. O cilindro tem o raio 1/2R e a altura 1/3 de H. Pronto! Agora que sabemos algumas medidas, podemos calcular a quantidade de viagens. Basicamente, temos que entender quantos tanques de combustíveis correspondem à capacidade total do depósito. Colocando em uma equação, nós temos que o volume do depósito é igual a X vezes o volume do tanque, onde X é o número de viagens. Substituindo as respectivas fórmulas de volume, nós temos que 1/3 de π vezes o raio do depósito ao quadrado vezes a altura do depósito é igual a X vezes π vezes o raio do tanque vezes a altura do tanque. Logo, 1/3 de πr ao quadrado vezes h é igual a X vezes π vezes 1/2 de r ao quadrado vezes 1/3 de h. Podemos então eliminar alguns elementos em comum nos dois membros. Veja. Ficamos então com 1 é igual a 1/4 de x. Resolvendo, temos que x é igual a 4. Logo, o caminhão precisa de 4 viagens para esvaziar o depósito. Para finalizar, resolva o exercício a seguir. Considere um caminhão que tem uma carroceria na forma de um paralelepípedo retângulo, cujas dimensões internas são de 5,1 metros de comprimento, 2,1 metros de largura e 2,1 metros de altura. Suponha que esse caminhão foi contratado para transportar 240 caixas na forma de cubo, com 1 metro de aresta cada uma, e que essas caixas podem ser empilhadas para o transporte. Qual é o número mínimo de viagens necessários para realizar esse transporte? Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido. Nos vemos na próxima aula.